Excelente domingo a todos. Não obstante já ter passado de meio-dia e já estar autorizado a ingestão de bebidas alcoólicas, vamos de cafezinho. E hoje tratarei especialmente sobre o capítulo 5, Dinâmica Jurídica da Teoria Pura do Direito, de Kelsen. Nesse sentido, na dinâmica, é o capítulo onde ele visa explicar toda aquela mística que existe por trás da pirâmide, que todos os professores colocam no quadro, desenham a pirâmide, dividem em 3 setores, e falam essa puxa dessa, puxa dessa, de puxa dessa. Só que ninguém se preocupa em entender por que ele propôs essa linha argumentativa. E a partir do momento que você entende o porquê, o sentido disso, começa-se a compreender a genialidade dele ter proposto uma norma fundamental que dá lastro a todo esse sistema de setinha apontando para baixo. Bom, inicialmente, ele traz no capítulo uma diferenciação entre o que seja um sistema estático e o que seja um sistema dinâmico. Nesse sentido, Kelsen, para a gente começar a estudar esse capítulo, é interessante a gente recordar o sentido de pureza que ele trouxe lá no capítulo 1. O primeiro sentido de pureza é a pureza metodológica, ou seja, a gente tem que se lembrar de que a metodologia dele isola a ciência jurídica das outras ciências, ciência política, ciência econômica. Então a gente tem que ter em mente essa pureza metodológica. A outra é a redução, né, dessa teoria os aspectos formais do direito, né? Bom, existem duas questões que ele coloca no livro que eu anotei aqui, Problemas Fundamentais da Teoria Jurídica, que são perguntas de como e perguntas de porquê. As perguntas de como são as perguntas formais, plausíveis de ser respondidas pelo direito. No entanto, as questões de porquê são questões materiais. É mais difícil o direito responder essas perguntas. Na realidade, só existe uma exceção, que é a própria norma fundamental, já dando spoiler, que eu colocarei um pouco mais à frente nesse vídeo. Questões de como. Por exemplo, como uma norma se torna válida? Outra, como é que a norma é produzida, interpretada ou aplicada? Ou ainda, como é que a norma pode fornecer poder ou autorizar outras pessoas a produzirem uma outra norma? Segundo Kelsen, essas são as questões legítimas, porque as respostas serão exclusivamente jurídicas. Por seu turno, existem as questões de porquê. Por exemplo, por que esse tal direito considerado e não outro? Por que o direito tem essas características e não tem aquelas? Por que o direito deve ser aplicado dessa maneira? Entende? Essas questões são materiais, elas devem ser excluídas, porque são respostas muitas vezes arbitrárias, pode se valer para um, pode não valer para outro. Então, como análise investigativa de Kelsen, essas perguntas, uma vez que podem dizer muita coisa sobre a cultura local, enfim, não ajudam a entender como funciona o sistema jurídico. Então, as questões formais, elas são respondidas pelo meio do próprio direito. No entanto, as questões materiais, elas abordam fatos externos, valores que não podem ser respondidas pelo direito, mas sim com o uso de outras ciências. Bom, a única diferença, como eu havia dito, é a norma fundamental, que a pergunta é por quê e a resposta vem com como, a partir do raciocínio transcendental que ele aplica, e chega a partir de duas premissas, uma premissa normal e outra premissa transcendental, ele chega na conclusão transcendental dele. Mas o cerne disso é excluir da análise de Kelsen fatos empíricos e valores, né? Por isso que a teoria é pura em relação aos valores e fatos que ela exclui. Continuando, como resumo, a teoria exclui aspectos não jurídicos e aspectos materiais. Então, essa pureza remete, inclusive, ao imperativo categórico de Kant, que consegue isolar os fatos externos, né? Bom, uma conclusão que eu anotei, que eu acho que até vale
faz ninguém anotar não, só escuta. A conclusão é que o estudo puro do direito, como sistema normativo, precisa mostrar que ele é o tipo de sistema cuja unidade de funcionamento pode ser explicado de modo exclusivamente formal, sem considerações de conteúdo. E aqui eu já passo o gancho para as diferenciações entre o sistema estático e o sistema dinâmico. Bom, o sistema estático, como o nome já diz, é um sistema que não muda em relação à adição de uma nova norma. Já o sistema dinâmico, ele admite que novas regras sejam incluídas, sejam aceitas, né? Mas ela acrescenta no conteúdo, porque essas regras não dizem em relação ao conteúdo. Ela acrescenta ao sistema, perdão, porque essas regras não dizem respeito ao conteúdo, mas sim dizem respeito a um sistema de autorização. Então o sistema vive sempre em mudança, porque o cerne do sistema dinâmico é elaborar normas que autorizem uma pessoa a legislar também, a elaborar outras normas. Por que isso? Bom, o sistema estático, o critério de entrada seria conteúdo, o conteúdo ser parecido. Então, temos uma regra chamada assim, não mentir. A regra é essa. Posso adicionar outras normas que sejam relacionadas a esse conteúdo num sistema estático, que é um sistema de moral. Não é o sistema moral, porque Kelsen não acreditava nisso, mas é um dos sistemas de moral. Então, a regra é não mentir, a regra mãe. Outras regras podem ser derivadas dessa, como não fraudar contratos, não enganar o pai, enfim. Eu anotei mais umas aqui. Não anotei não. Enfim, é para você ter noção de que o sistema estático ele é utilizado com o critério de entrada é que a norma que vai ser derivada ela tem que ter relação ao conteúdo da ideia mãe. Então, se porventura vir um conteúdo diferente, aí o sistema nega a entrada dessa norma porque ela não ela não conversa com o conteúdo mãe. Então, essa norma não é válida. Bom, já o sistema dinâmico é diferente, porque ele sempre admite uma nova mudança do próprio sistema com a entrada de nova regra. Então, ela se baseia, basicamente, o sistema dinâmico se baseia em sistemas de autorização, que é o que a gente vê. A Constituição autoriza uma lei a dispor sobre determinada matéria. A lei, ela porventura, ela pode autorizar um decreto a dispor sobre determinada matéria. Agora, o decreto pode autorizar por uma portaria que a matéria seja regulada por tal coisa. Então, a questão de acréscimo de normas realmente muda o sistema. E aí sim a gente pode ter uma análise investigativa diferente. Porque o conteúdo no nada vai acrescentar, no nada vai mudar o sistema, por isso o sistema é estático. Agora, se você inserir uma nova regra de autorização, ou seja, você muda as regras do jogo, aí sim a gente tem um sistema dinâmico que ele muda conforme o tempo. E é a partir daí que a gente consegue analisar a mudança, as modificações normativas. Porque se a gente ficar parado exclusivamente no conteúdo, a gente não vai ver, não tem o que investigar. É só a gente ver, o conteúdo X da norma mãe e conteúdo Y das normas derivadas. Vale? Beleza, é uma análise meramente cara crachá, né? Continuando. Os dois sistemas, é uma coisa bastante importante que Kelsen fala, quase esquecendo. Tripla função de ter dois sistemas. Primeiro, é caracterizar o direito como um sistema dinâmico ou predominantemente dinâmico. Porque a gente já viu que existe a exceção da norma fundamental, que é exclusivamente conteúdo. Vimos que tem a exceção também, veremos que tem a exceção do controle de constitucionalidade ou ainda na aplicação de quando há alguma antinomia. A gente vê que a gente vai ver alguma questão de que realmente o conteúdo é válido, mas como uma condição necessária de validade, e não como uma condição suficiente. E aí que mora por isso que o direito é predominantemente sistema dinâmico, porque ele eventualmente apresentará traços de sistema estático. Uma outra forma
uma outra função de apresentar essa divisão em dois sistemas é distinguir o direito da moral. E isso é bastante importante. Acho que em outro capítulo, talvez no 4 ou no 2, ele tenta fazer essa diferenciação do direito e a moral. E aí, dependendo da edição do livro, ele coloca alguns acréscimos sobre as suas conclusões. Mas ele quer diferenciar o moral como um sistema estático, que é um sistema exclusivamente de conteúdo, né? O que é a moral? É basicamente definir qual é o escopo da moral. O que você precisa ser moral? Justamente de conteúdo. Não é necessário, não cabe nessa análise saber quem é que autorizou a moral, o que a moral vai autorizar alguém a fazer. Não faz o menor sentido isso. Por isso que a moral é um sistema estático. E a outra é justificar o estudo exclusivo das características formais do direito. Porque, assim, nós teremos que partir de um ponto de análise. Se a gente decidir, é uma opção partir para análise de conteúdo, mas a gente não vai conseguir avançar muito, porque o conteúdo é um fim em si mesmo. A gente vai só analisar o conteúdo. Agora, a partir da análise dinâmica do funcionamento do direito, aí sim haverá uma análise profunda, e aí conseguiríamos construir um sistema, né? Bem, olha aqui que eu estou falando muito. Sistema estático, ele é governado pelo princípio da unidade de conteúdo. Como eu falei, é um sistema que vai analisar estritamente o conteúdo, e aí coloquei algumas regrinhas aqui, porque essas normas que são derivadas, elas apenas entram para reafirmar o conteúdo inicial, né? Você tem na Constituição, por exemplo, educação como um princípio, né? Como um direito social. As normas de conteúdo vão remeter sempre à educação. É necessária a educação básica, a educação infantil, e aí depois as normas também, as outras normas, uma hierarquia mais inferior, talvez detalhando mais, vai partir para cada vez mais situações particulares e menos abstratas, né? Então esse é o critério de entrada. Embora admita-se acréscimo de normas, embora sejam admitidas, o conteúdo do sistema não muda, né? Porque são sempre normas derivadas. Já o sistema estático Perdão, agora eu achei o meu exemplo que eu estava procurando. O exemplo de sistema estático era o sistema com a regra mãe não mentir. Algumas regras que podem ser derivadas: não fazer falsas promessas, não prestar falsos testemunhos, não fraudar contratos. Tá vendo? Sempre tem um acréscimo de normas, mas não há mudança nenhuma de conteúdo, porque está sempre retomando o significado da norma mãe. Correto? Já o sistema dinâmico é governado pelo sistema dinâmico, e o critério de entrada é sempre baseado no princípio de uma cadeia de autorização. Então sempre vai ter uma norma autorizando alguma outra, ou melhor, autorizando alguém a fazer alguma coisa. E aí é um sistema, não é? Então um exemplo disso é isso que permite o direito, uma coisa que não existe na moral, né? Uma coisa que não existe na moral é saber quem que autorizou a moral, o que a moral vai autorizar, vai autorizar alguém a falar sobre outra regra, enfim, é um critério de distinção. Correto? Correto. Mais um golinho para acalmar os ânimos. Eventualmente existem capítulos muito longos e que, se não fizer anotações, não existe a menor possibilidade de conseguir consolidar o conteúdo. Então, uma coisa é ler um texto de 20 páginas, outra já um textão, 100 páginas e tal, já complica. Pausa para meu desabafo, porque não tem mais final de semana, né? A questão é que a lei não precisa, eventualmente, ter um mesmo conteúdo de uma Constituição nesse sistema. Porque o que acontece? A lei, o sistema não é baseado na conferência se o conteúdo está relacionado ou não. Pelo contrário, se a Constituição autorizou a lei a legislar sobre alguma coisa, taca-lhe pau, entendeu? A lei vai dispor sobre a autorização ainda. É permitido o presidente emitir medidas provisórias.
Pum, acabou. Medida provisória só não pode do que é vedado ali, do conteúdo que é vedado pela Constituição. E aí a gente vê o conteúdo como um critério de necessidade de ser analisado, mas não necessariamente, não suficientemente pelo conteúdo, a gente vai conseguir falar assim, a norma é válida. Não, a gente vai ter que saber primeiramente se o presidente é autorizado a emitir uma medida provisória, porque vai que o presidente vai e redige um decreto legislativo. Pronto, acabou, ele não tem competência para isso. Ele não foi a ele otorgado a competência de elaborar decretos legislativos que está lá no 42 da Constituição, que é unicamente pelo Congresso. Entendeu? Então, a questão, a gente tem que analisar principalmente as regras de autorização, essa cadeia de autorização. Se essa cadeia de autorização ela foi respeitada. Foi respeitado no primeiro momento? Atingimos uma condição necessária de validade, beleza. Agora a gente tem que ver o conteúdo. A medida provisória tratou de direito penal, de direito processual penal, tratou de leis orçamentárias. Aí o conteúdo faz com que a norma seja inválida, porque ela, em que pese ter respeitado o sistema de autorização, não respeitou o conteúdo. Então, essa norma é inválida. Mas o conteúdo per se, ele não consegue dizer se a norma é válida ou não. Por isso que o sistema jurídico ele é predominantemente dinâmico. Porque se a gente analisasse o conteúdo, a gente poderia falar assim, pô, ok, beleza, a medida provisória dispôs sobre trânsito e transporte, isso é permitido. Mas e aí? Se não fosse uma medida provisória, fosse um decreto legislativo, o presidente, por decreto legislativo, emitiu um decreto legislativo tratando de transporte. Porra, não faz o menor sentido, entendeu? Não tem nem como ter análise, porque a gente não sabe não tem nem como saber o conteúdo, porque a gente não sabe o conteúdo que é vedado de decreto legislativo, entende? Então, a questão de analisar exclusivamente conteúdo não vai nos dizer se uma norma, não vai nos dizer nada sobre o juízo de validade de uma norma. Por isso, é importante pensarmos sempre que melhor forma para o Kelsen positivista da gente saber quais são as regras do jogo, quais são as regras postas no sentido de positivadas. E ela que vai definir como o sistema vai se relacionar entre si. Pergunta-se, o direito é um sistema dinâmico? E aí eu vou entrar com as exceções, porque eu acho que é válido ter em mente. Sim, o direito é um sistema predominantemente dinâmico. Em que momentos ele vai apresentar características de sistema estático? Bom, 2 momentos eu posso citar. Quando existe uma antinomia, quando existe o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade, começando pelo controle, a gente vai ter que verificar fatalmente o conteúdo na norma. Se essa norma, ela infringiu princípios ou não, na maioria das partes, no controle de constitucionalidade, que não é o controle formal, no controle material, a gente vai identificar se essa norma violou cláusula pétrea, se essa norma eventualmente está afetando algum princípio, um direito fundamental, se essa lei, porventura, retroagiu em termos de direitos sociais. A gente tem que começar a avaliar o conteúdo, sim, mas como eu já falei há uns 2 minutos atrás, analisando o conteúdo sozinho, per se, não temos como chegar em condição de validade nenhuma. Por quê? Porque se, eventualmente, uma nova norma modifica alguma imposição da Constituição, se essa norma for uma emenda constitucional, se for uma emenda constitucional, por exemplo, aumentando a idade de aposentadoria, isso talvez faria com que a gente tivesse outra análise. Talvez não, com certeza teríamos outra análise sobre a validade da norma. Porque se a aposentadoria compulsória é 75, chega uma lei e dispõe que a aposentadoria compulsória é 80, essa lei é inválida, inconstitucional, melhor dizendo, não porque tanto pela regra de autorização, porque ela não poderia dispor isso, porque é matéria constitucional, tanto pelo conteúdo, porque ela alterou o conteúdo da Constituição que não poderia ter sido alterado por lei. No entanto, se tem uma emenda constitucional que estava até tramitando no Congresso, que chamava-se PEC do Fraldão, de colocar, sabe-se lá por quê, né? São determinadas normas que servem para a gente identificar quem são os beneficiados. Provavelmente,
algumas pessoas, né, que ocupam cargos altíssimos que estejam prestes a se aposentar. PEC do Fraldão visava aumentar de 75 para 80 anos. Olha, a emenda não necessariamente precisa analisar o conteúdo, porque ela não está ferindo cláusula pétrea, não está ferindo direito adquirido. Pelo contrário, ela está modificando um conteúdo já pré-existente. E aí, ela é válida. Porque ela possui a emenda constitucional precisa descer a autorização. E aí, de ser autorizada ela é autorizada pela própria Constituição. Então é possível fazer essa modificação. Mas temos que analisar o conteúdo também. Por quê? Porque há, nesse caso, uma antinomia. Qual o conteúdo que vale? O de aposentadoria compulsória a 75 anos ou de aposentadoria de compulsória aos 80 anos? Lógico que pelo critério cronológico, que é um dos critérios clássicos para a gente solucionar aparentes antinomias, a lei mais nova é que vale. Ela revogou, então, a de 75 anos. E aí a gente consegue visualizar uma questão de conteúdo. Ainda, a gente pode ter antinomia que dispõe sobre coisas completamente conflitantes. Por exemplo, por decreto mesmo. Decreto. É permitido você transitar na rua. Beleza. Aí chega um outro decreto, lockdown, não é permitido você transitar na rua. Vê que o conteúdo a gente tem que analisar para saber qual norma está valendo. Mas, per se o conteúdo ele não é suficiente, porque a gente tem que ver se esse decreto recebeu alguma autorização de uma norma superior para poder dispor sobre essa modificação de conteúdo. Então, é interessante a gente notar que o conteúdo ele é condição necessária para a validade de norma, mas não é condição suficiente, porque a gente precisa analisar o conteúdo, eventualmente, e as regras de autorização, se a pessoa possui autorização para dispor sobre a norma. A partir dessa análise balanceada, a gente consegue chegar, sim, pela validade de uma norma. Por isso que o direito é predominantemente um sistema dinâmico, porque vale mais a pena, para Kelsey, porque vale mais a pena analisarmos as regras de autorização, né, e o conteúdo em casos eventuais. Dito isso, chegamos no tópico mais didático de todos, que eu acho que todos os professores de constitucional. Eu acho que existe um tesão pedagógico em desenhar a pirâmide no quadro e fazer lá os tracinhos. Eu já vi até pirâmide, uma pirâmide normal, só que o topo aberto para inserir os tratados internacionais que têm status supralegal, que tratam sobre os direitos humanos. Enfim, a criatividade humana é uma coisa bastante curiosa, né? Mas é a parte que a gente precisa entender por que a pirâmide é escalonada, né? E por que ela foi uma criação tão genial do Kelsey. A latinha de 350 ml. Eu acho que vídeos grandes, assim, eu vou pensar nisso. Requerem talvez uma garrafinha de 500, porque ela vai acabando e... Enfim, é uma merda isso. Continuando, a pirâmide. Por que é uma pirâmide, né? Por que ela tem a presença da estrutura? Porque ela apresenta uma estrutura vertical. Vou ver se consegue enquadrar aqui. Uma estrutura vertical. A estrutura vertical, ela é porque existe uma hierarquia entre normas. E por isso a gente tem o costume de representar a hierarquia, né, por um sistema vertical. E agora, por que a base ela é mais parruda e o topo é uma pequena porção? Por quê? Quanto maior a hierarquia, mais abstrata a norma é. E menos normas você vai encontrar. Por seu turno, quanto menor a hierarquia lá no topo, que são os atos administrativos e até mesmo as sentenças judiciais, mais particulares elas serão e com maior quantidade vai haver. Então vai havendo esse afunilamento. O que era uma estrutura vertical, na realidade, vai se aproximando de uma estrutura piramidal. Ainda, porque a PEC emergencial que está no Congresso faz com que o artigo 167 tenha um 167A, B, C, D, E, F,
Eu vi até o G, depois eu parei de ler, porque eu não consigo mais entender. Eu também não faço mais questão de entender essa bagunça que é a Constituição. Daqui a pouco vai ficar um funil, né? A Constituição aqui e atos administrativos e sentenças judiciais assim. Fora a minha crítica descabida, continuando a explanação aqui. E acho que tem um pouco mais de um gole, mas eu acho que eu vou dividir para ter 2 goladas. Porque, explicado por que é pirâmide, ele diz que Kelsen explica porque existem 2 constituições. A Constituição formal e a Constituição material. E aí a gente volta na explicação de Carl Schmitt como uma Constituição, como uma decisão política, que fala quem são realmente as normas que são constitucionais. São as normas que tratam da estrutura do Estado, dos direitos individuais, da forma de governo, das competências, se você está numa federação, das competências que cada ente federado possui. Então, são algumas normas de conteúdo exclusivamente material. A Constituição material é representada por esse conteúdo. Quem mora em países onde vige a common law entenderá mais o que significa essa Constituição de materialidade ou de Constituição formal. Constituição formal é o documento posto por ser positivo, que está com todas as regras da Constituição, sejam elas materiais ou sejam elas não materiais. Exemplo máximo, mais didático, artigo 242 da Constituição, parágrafo 2º, que fala que o Colégio Pedro II está na órbita federal. Por que ele não está lá? Não sei. Mas temos que respeitar a vontade, que eu não poderia nem mais falar em vontade do legislador, porque é curioso, o Kelsen diz que falar em vontade legislativa não é algo, fazendo parênteses agora, falar em vontade legislativa não é algo certo. Por quê? A vontade de fazer uma norma, ela cessa a partir do momento que ela foi aprovada. Então, a gente falar que o texto atual é a vontade do legislador é balela. Por quê? Para Kelsen. Porque a vontade foi no momento da elaboração. Depois, o legislador começou a se preocupar com outras coisas, outras normas. Vai pensar em outra coisa. Então, a vontade já cessou. A vontade foi aquela hora. Coisa que dá e passa. E aí fez a norma. Agora é errado a gente falar em vontade do legislador. Feito esse parênteses que serviu de uma correção, para não ter conteúdo atécnico aqui, apesar de eu não ter compromisso com a verdade, pelo menos eu não quero ter cometer alguma tecnia. A Constituição formal é isso. São todas as normas. E para Kelsen, qual norma está no topo? 2 respostas, uma pergunta. Depende. Para fins da explicação do sistema dinâmico, a norma que está no topo é a Constituição material. É a Constituição material. Porque ela quem vai definir realmente quem tem autorização para o quê e para o quê. Quem tem abaixo na cadeia hierárquica autorização para elaborar outras normas. Para fins de controle de constitucionalidade, aí a gente vai ter a Constituição material mais outras normas. Aí, por que você não falou Constituição formal? Porque, se eu falar em Constituição formal, eu estou pressupondo que todo mundo está vivendo no civil law. E não. Existem pessoas no common law que não em lugares de Inglaterra não existe uma Constituição formal, mas existem normas materiais, existem outras normas que são constitucionais. Então, para fins de controle de constitucionalidade, são essas normas materiais da Constituição e outras normas que venham a surgir, mas que conversem com conteúdo, que não esteja em um único documento, né? Que não esteja em um documento formal, chamado Constituição, mas não necessariamente não estar num documento chamado Constituição deixará de ser uma norma constitucional nos países common law. Comprometido o último gole. Continuando na explanação, está acabando, e agora chega o ponto máximo,
da explicação, e até vou fazer uma brincadeira. Temos 30 minutos. Acredito que meia pessoa chegará até esse ponto. Se você é essa meia pessoa, por favor, escreva no comentário norma fundamental, para eu saber se o vídeo está realmente muito longo. E realmente é o objetivo desse vídeo ser longo. Norma fundamental. Quais são as causas, né? As causas de uma norma fundamental é que, ok, a Constituição dá autorização para lei, que dá autorização para decreto, que dá autorização para atos administrativos, tá ok. Mas quem mandou a Constituição? Entendeu? Quem autorizou lá em cima? Se você começar esses questionamentos assim, nunca questione seu chefe, é lógico. Não é saudável. Mas quem autorizou a Constituição? Aí que tá a pergunta. Quem deu fundamento de validade para a Constituição? E aí Kelsen, de uma forma meio mandrake, fala que existe uma norma fundamental. Mas assim, a questão não é saber que existe uma norma fundamental. A questão é saber como se sustenta o argumento da norma fundamental. E aí que entra a genialidade de Kelsen. Bom, existem alguns motivos que eu listei aqui para que exista uma norma fundamental. Porque a validade da Constituição, ela não pode estar fundada em um fato. O que eu quero dizer com isso? Para complicar ainda mais essa explicação, é que ela não passa, a validade, ela tem que passar ela não pode dizer respeito a um fato. A Constituição, existe a norma fundamental, a Constituição pode mandar as leis regularem os decretos, enfim, porque é um fato. Isso não é uma explicação. Você tem que saber por que a Constituição tem esse poder. Se eu explicasse que a Constituição pode porque ela pode, é um fato, eu estaria violando a guilhotina de Hilmes. Aí, um parênteses, Hilmes era um empirista e acreditava que a gente não pode passar do plano do dever ser para o plano do ser. É uma hipótese que refuta, de certa forma, o naturalismo. O naturalismo é que prega que existem princípios que ficam permeando ali, porque sim, sabe? Então, guilhotina de Hilmes, esse seria o... Porque sim não é resposta, correto? Então, acho que resumo todo esse bololô que eu fiz. A Constituição, não existe uma norma fundamental porque tem que existir, porque assim isso não é uma resposta. Porque a gente não pode passar do plano do dever ser para o plano do ser de forma direta. A gente tem que assumir premissas complementares, que é aí que entra o raciocínio transcendental do Kelsen, que vão falar que realmente existe essa norma fundamental, ok? Não porque é um fato que ela existe, mas sim porque as premissas complementares que sustentam esse raciocínio transcendental vão comprovar por A mais B que a norma fundamental tem que existir. Aí sim, a genialidade do Kelsen entra nesse raciocínio transcendental. Bom, explicando esse raciocínio transcendental de uma forma raciocínio lógico-matemático, existe a premissa 1, que o fato X é. A premissa 2, que é a premissa transcendental, porque é a segunda premissa. Se certa condição Y não fosse, X não poderia ser. Essa é a premissa transcendental. Repetindo, premissa 1, fato X é. Perfeito? Premissa 2, premissa transcendental. Se certa condição Y não fosse, X não poderia ser. Perfeito. Agora a conclusão transcendental é logo Y é. Traduzindo, exemplificando, eu votei na última eleição. Esse é o fato X. O fato X é. Qual é o fato? Eu votei na última eleição. Premissa transcendental. Se eu não fosse um cidadão, ou seja, se certa condição Y não fosse atendida, então eu não poderia ter votado na última eleição. Mas, todavia, eu votei na última eleição. Então, eu sou um cidadão. Repetindo, premissa 1. Fato X é: eu votei na última eleição. Premissa 2.
Se eu não fosse o cidadão, eu não poderia ter votado na última eleição. Logo, a conclusão é: sim, eu sou um cidadão, por eu ter votado na última eleição. Agora, o raciocínio transcendental aplicado à norma fundamental. Premissa 1. A Constituição é válida. A Constituição é válida. A premissa transcendental. Se não houvesse norma válida mandando obedecer à Constituição, a Constituição não seria válida. Que essa norma fundamental, que não houvesse norma válida mandando obedecer à Constituição, seria a norma fundamental. Conclusão: há uma norma mandando obedecer à Constituição. Perfeito? Voltando, porque talvez eu tenha falado rápido demais. A Constituição é válida, essa é a premissa 1. Premissa 1. A Constituição é válida. A premissa transcendental, que seria a minha premissa 2. Se não houvesse nenhuma norma mandando a Constituição ser obedecida, a Constituição não seria válida. Perfeito? Logo, eu concluo a partir desse raciocínio que existe sim uma norma mandando obedecer à Constituição, que é a norma fundamental. Voltando paralelo, eu votei, não votei, sou cidadão, não cidadão. Eu votei na última eleição. Perfeito? Se eu não fosse cidadão, eu não poderia ter votado na última eleição. Logo, sou um cidadão. Uma vez que a premissa 1, eu votei na última eleição, faz com que eu seja um cidadão como condição. Perfeito? Então, esse é o raciocínio que faz a genialidade do Kelsen. Porque eu consigo sustentar de uma forma científica que a norma fundamental existe. Não pelo simples fato que ela tem que existir, porque isso seria violar aquela questão da guilhotina de Hilmes, que seria passar do dever ser para o ser. Passar do que a natureza deve ser isso, então é porque realmente é isso. Isso, então, faz com que a gente tenha uma concepção do direito um pouco mais segura, né? E que a gente saiba que uma norma fundamental está balizando toda a validade do sistema, porque essa norma fundamental não dá validade apenas à Constituição, ela dá validade ao sistema todo, porque a Constituição dá validade a leis, então essas leis dão validade a decretos, esses decretos dão validade a atos administrativos, enfim. Se não fosse uma norma lá em cima, fundamental, a norma hipotética fundamental, avalizando isso, o sistema todo ia estar corrompido. Porque essa norma seria, se a norma fundamental fosse inválida, o sistema está corrompido. Mas o sistema não está corrompido, por isso a norma é válida. E se apoiar nesse raciocínio é muito produtivo, né? E agora existem alguns mal entendidos. Lendo aqui na minha cola, é importante essa norma fundamental de existir, porque ela dá um basta nessa palhaçada de que uma norma inferior tem que buscar um fundamento numa norma superior, que por sua vez tem um fundamento de uma norma superior. Não, a norma fundamental dá um basta nisso e fala assim: não, calma, não é bagunça, não tem ninguém acima de mim, não tem nada acima da norma fundamental e nem precisa ter. Que precisará que eu me autorize. Não, eu me autorizo. Eu decreto que eu estou autorizado. Entendeu? Eu estou autorizado a sua norma fundamental. E uma coisa interessante que a norma fundamental fala, né? Obedeça-se à Constituição vigente nesse espaço no momento. Se a Constituição é tirana, se a Constituição não corresponde à realidade, se a Constituição é de algum ditador, não interessa. A norma fundamental, ela fala para obedecê-la, independentemente da situação. Então ela é uma norma que sempre está ali, permeando, ela é permanente, e ela não se acaba. E é aí que algumas pessoas criticam o Kelsen por ele ter justificado o nazismo, mas não. Ele simplesmente desenvolveu um sistema puro, jurídico. Aqui a gente analisa exclusivamente questões jurídicas e esquece qualquer política, qualquer forma de usurpação desse sistema, que é a primeira coisa que alguém vê um sistema desse e fala assim: porra, tô feito, tem uma norma fundamental que eu posso, de forma mandrake, cartear assim para o meu povo e falar assim: olha só, tem uma norma ali falando que eu posso. E eu vou usar isso de uma forma deturpada. Não, Kelsen obviamente nunca quis isso, porque ele quis
colocar o direito como uma ciência pura. Então, isolou de qualquer pensamento tirano ou qualquer pensamento bondoso, assim. Ele é o neutro, é o que o sistema deveria ser. Ele põe as regras na mesa. Mal entendidos, para fechar, será que consigo? Acho que bom ter